Paz do Senhor Jesus, fala muito de profeta e quer que o povo entre em delírio. Eu não vejo inspiração divina nisso. As pessoas têm que compreender que nós estamos vivendo num mundo polarizado, não só politicamente. Hoje, as universidades, os intelectuais, os filósofos, os ateístas e os teístas são aqueles que crêem num Deus só. Os ateístas, aqueles que dizem que ateu não crê em nada que é de Deus. Eles geram discussão muito sábia, muito inteligente, com bases científicas. Universidade como Oxford, Harvard e outras mais que tem aí pelo mundo afora. Eu falei duas, é importante. Eles estão discutindo isso. Exatamente. E dá público, dá jovem. Os jovens hoje não são atraídos mais nas igrejas, a não ser pela música. Mas intelectualmente ou espiritualmente, eles não entendem mais nada. Falácias são sempre as mesmas, não faz sentido para eles. Não há uma inteligência. E as universidades do Brasil, a maior parte delas, tende para um lado político, esquerda, e ensina a fumar maconha e droga. Seu filho, a sua filha entra lá com cabelo comprido, uma moça linda, sai de lá com uma crista de galo, tatuagem de piercing, de uma universidade, porque o liberalismo do pecado e os ensinamentos desses professores os convencem. O que a igreja está oferecendo hoje? Um contra o outro, mais nada. E o que os pregadores estão pregando hoje? Heresias. Eles não vivem o que pregam. Jesus dizendo estas palavras: todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Por que convém que ele vá embora? Qual era o sentido disso? Como diz lá, no princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós. Entrou dentro do processo do tempo, espaço e matéria. Ali estava Jesus. Ele gastava horas para chegar aí na Galiléia, dias, essas viagens dele. Esse mesmo Jesus sabia que as pessoas tinham que vir até ele, ou ele tinha que ir até as pessoas. Ele mesmo provou que era o Filho de Deus como um homem, ele veio como um homem, certamente para ser o sacrifício, para derramar sangue, para a expiação de todos os nossos pecados. Assim como um trouxe condenação para o mundo e o outro trouxe salvação para o mundo. Ele disse: se eu não for, eu não posso estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ali ele não podia, estava no corpo humano. Mas o Espírito, pneuma, vento, o vento tem no mundo inteiro, tem em todo lugar. Sim, claro que o Espírito é muito mais que isso. Só para você entender, se eu estivesse fisicamente aqui, era muito difícil para que eu pudesse vê-lo. Pegaria uma fila gigantesca, multidões atrás de cura. Bom, então ele disse, o Espírito Santo viria e tomaria o lugar dele, porque o Espírito Santo agiria no mundo inteiro. Aqui está a razão disso. Que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei. O Espírito Santo veio, está entre nós. Quando ele vier, convencerá o mundo. O mundo está nessa discussão, hein? O cristianismo, que defende o ídolo da criação, e os que defendem a ciência e diz que no tempo que Jesus veio, qualquer um poderia enganar o povo. Nessas universidades, muitas discussões, se ele realmente existiu, não existiu, se é apenas uma história. Como Isaac Newton, uma das mentes mais brilhantes, mais inteligentes do século XV, XIV, eu não me lembro, era um cristão, do qual tinha uma mente aberta. E a religião não aceitava isso. Copérnico, todas essas pessoas foram oprimidas pela religião que se diz defensora do cristianismo, quando na verdade era um perseguidor do verdadeiro cristianismo, porque não há renovação da mente. Bom, quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. As coisas vindouras para o período de hoje que nós estamos vivendo, chegou. O homem hoje sai fora da Terra, ultrapassa a atmosfera terrestre e vai até para a Lua. Esses dias foram e voltaram. São coisas vindouras. E vos anunciará as coisas vindouras. Que coisas vindouras que está sendo anunciado na igreja? Eles não sabem. Eles só pegam o passado. E mesmo pregando, ainda pregam errado. Aqui são coisas que deveriam ensinar na igreja, mas não ensinam.
Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, ou seja, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que significa isso? Espíritos enganadores. Adivinhação dentro das igrejas. Enganadores. Deus mandou dizer, enganando. Deus não mandou nada, é emoção. Quando você assiste uma performance de um cinema, a pessoa chorando, se ele estivesse sofrendo, ele não está sofrendo, ele está atuando. Então algumas pessoas têm performance dentro da igreja. Quando vai pregar, fica fazendo performance e chora. E quando ele percebe que a mensagem dele é uma mensagem que vai fluir na igreja, aí ele começa a levar para o lado emocional. É triste, porque o espiritual às vezes perde para o emocional. O emocional faz você perder a razão. O espiritual traz a razão do contexto da verdade. Mas o emocional sempre ganha. Eles mudam o tom de voz, eles falam em tom de choro, mas não sai uma lágrima. Isso é perigoso. Apostatarão da fé. Os espíritos enganadores estão lá dentro. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Acha que é verdade. Cauterizou. Ele acredita no que ele fala. Deus disse isso para a irmã, Deus mandou dizer isso, Deus mandou dizer... E não é verdade. Mente cauterizada. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom o ministério de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. A boa doutrina é dos apóstolos. Na comunhão, no partir do pão e na oração. Essa é a doutrina boa dos apóstolos.